Elcast está colocando assim, ó. Acredito que o foco aqui deveria ser no OBS, pois quem necessita de ajuda são as igrejas de pequenos e não tem. O Elcast, assim, eu não sei se você ouviu na hora que eu estava falando, o nosso especialista em OBS é o Josimar, tá? Então, assim, infelizmente ele não conseguiu participar hoje porque estava dando aula, e assim, eu não tenho conhecimento técnico em OBS nenhum, eu sou 0000 em OBS, tá? É por isso que eu estou falando com relação à VMix. Mas o que eu posso dizer para vocês é que essa live referente à parte de computador, a gente não vai se limitar só a essa, né? Porque a gente sabe da necessidade de se falar de OBS em máquinas que trabalham tranquilamente com OBS. Então, a gente vai fazer mais uma live focando principalmente em OBS, beleza? Então, pode ficar Inclusive, tranquilo. inclusive o Josemar, a gente vai ter outra live também, porque, gente, vai ter lives, por exemplo, que vão estar sempre com um assunto recorrente, inclusive sobre detalhes, melhores detalhes aí do OBS, principalmente, né, Bruno? E é o seguinte, aquela máquina, Bruno, que você colocou, ela estava num preço muito bom, né? É uma máquina aí que não custa nem R$ 4.000, mas aí eu vou aqui deixar uma dica para você que está nos acompanhando. Eu faria mais um esforço para investir um pouquinho mais na máquina, para ter uma máquina 1.5, né? Sim. Bruno, você tem outra máquina aí de referência para a gente acompanhar? Eu teria. Deixa eu dar uma olhada. Minha tela está compartilhada, não, né? Tá não. Não está compartilhada, não. Deixa eu dar uma Quando tiver olhada. ok, você pode dizer. Porque é importante, gente, o seguinte, olha, aquela máquina custava entre R$ 3.500 e R$ 4.000. Então, assim, se você puder fazer um investimento um pouquinho maior e comprar uma máquina, por exemplo, eu acredito, vou trazer aqui para vocês a configuração que Santa Cruz comprou quando foi iniciar a TV Santa Rita. Nós utilizávamos um computador com processador i5, 8 GB de memória RAM, certo? E uma placa de vídeo, que inclusive, quando o Bruno for apresentar aí, eu vou pegar e mostrar aqui a nossa primeira placa de vídeo, viu? Que durante muitos anos salvou nossa vida. Então, assim, Bruno, já está pronto aqui, né? A máquina para exibir? Só porque assim. Pronto. Tá, deixa eu compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só achar aqui onde é que eu tô. Pode liberar, Wallace. Pode? Pronto, vamos Pode. lá. Tá. Eu vou estar aqui. Olha só, eu coloquei aqui, ó, computador Miranda Gamer, certo? Se vocês forem ver aqui, eu achei aqui um i5, até mais barato do que aquele i3. Só que o detalhe, ele era com Linux. Então, só para você ter ideia, um i5, que é um processador mais caro do que o i3, ele ficou praticamente mais em conta do que com o i3, só pela questão do Windows. Deixa eu ver se foi isso aqui. Ó, tá aqui ele, ó. Tá vendo? O computador Miranda Gamer i5, ó, 8 GB, tá vendo aqui Linux? Então, tem que ter o cuidado, porque aí o nosso mestre Josimar poderia informar se o OBS ele consegue, se tem versão para Linux, tá? Então, Bruno, oi. olhando aqui no site do OBS, tem versão para Windows, tem versão para Mac, né? E versão também para Linux, viu? Pronto. Então, ele tem uma versão aqui para Linux, tem justamente mostrando aqui como fazer a instalação, mas a gente acredita que em grande parte o pessoal faça a aquisição, né? A grande maioria deve talvez fazer a É. aquisição no Windows, que é talvez o mais conhecido. Inclusive, o Elcast, ele colocou aqui, tive que expor isso, pois a situação das igrejas, principalmente aqui em Lagoa Danta, é difícil. Lagoa Danta acredita ali na região agreste, né? Próxima a Nova Cruz, não é isso? Então, Uhum. se for, ele vai dizer ok aí. Olha só, Bruno, essa máquina aí também tem um orçamento muito bom, né? Uhum. É um Ryzen 5, 8 GB, né? Eu Uhum. diria que
Que, olha só, o Elcast está dizendo que ele utiliza, ele é usuário Linux e utiliza o OBS, então, para a versão Linux. Muito É, legal, então. a gente só tem que ter o cuidado seguinte, né? Porque assim, o Linux, eu não sei se as pessoas também vão ter conhecimento técnico de utilização de Linux, já que não é um sistema operacional tão utilizado como o Windows. Então, também tem que se saber se vai ter mão de obra, tem que ter agente qualificado para poder fazer isso. Agora, que se torna uma máquina bem mais em conta, se torna, isso aí sem sombra de dúvida, né? Tem gente que Ah, compra e formata, né, Bruno? mas aí tem que ver se perde garantia ou não. Eu acho que não, mas tudo isso tem que ser visto, sabe, Wallace? Tudo Sim. isso tem que ser visto para depois não dar um tiro no escuro, né? Até aquela questão do custo, que a gente está usando dinheiro da paróquia e depois e aí perde a garantia do negócio, né? Eu acredito que não, porque como não vai ter rompimento de lacre, né? Mas às vezes as lojas, para poder Aham. vender mais barato, lhe obriga a algumas coisas. Mas enfim, Bruno, antes de você coloca aí nessa configuração que eu vi uma coisa que me fez lembrar aqui para quem não está acostumado, gente, com orçamento, com compra de computador, é preciso ficar atento ao seguinte, além dessa questão aí que a gente falou, de ficar atento com a compra, se é Windows, se é Linux, porque se você não está ambientado, por exemplo, como o Elcast está dizendo aqui que ele gosta, né, ele faz uso do Linux, e se você não é usuário, você vai sofrer, vai chegar aquilo ali, vai, você vai dizer, o que é isso, né? E vai vai. depois querer justificar, só que não tem justificativa, gente, é só ler bem direitinho. Olha só, Bruno, ali tem memória XPG, Gamex, né, D10, DDR4, 8 GB, inclusive 3.000 MHz, e olha só, 1x 8 GB. Gente, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que só é um pentezinho de memória RAM. E aí a gente vai deixar, né, Bruno, uma dica aqui que é muito importante. Se você tem um, você Né? não tem nenhum. Na Nenhum. tecnologia, se você tem um, você não tem nenhum. Porque se acontecer de uma memória dessa queimar, gente, adeus transmissão. Então, geralmente, assim, é uma dica, né, Bruno, daquelas assim da idade da pedra lascada, né? Né? Compre, É compre ditado pelo menos com popular, né? dois pentes compre com 2 pentes de memória. Gente, os pentes de memória, por exemplo, tem computador que vocês assim, 8 gigas de memória RAM. Na verdade, são 2 pentezinhos, são duas plaquinhas, né, de memória, cada uma de 4 gigas. Porque se por acaso queimar uma, o computador então vai continuar rodando com outra. Bruno, bem rapidinho para o pessoal olhar Ok. aqui em casa. Olha só, a mãe da TV Santa Rita, essa plaquinha de vídeo aqui, gente, ela foi a placa de vídeo que a Pascom de Santa Cruz utilizou durante muitos anos. Essa placa de vídeo aqui, ela 4 gigas, as ventoinhas, né, Bruno, que já Uhum. mostra que é uma placa que ela já tem um pouquinho de qualidade para aguentar a transmissão, não é isso? Isso fica Porque muito quente. fica muito quente, gente. Então, ó, já tem um pouquinho de resfriamento, certo? Vocês percebem que é uma placa grande, né? Não é uma plaquinha pequena, ó. Maior que quase o tamanho do rosto aqui. Se bem que eu não sou alto e grande, né, Bruno? Mas, enfim, é uma referência de uma placa muito grande que a gente tem. Aqui está justamente, ó, para fazer as conexões na placa-mãe, certo? Então, olha só, você tem uma plaquinha muito boa, ela já está ultrapassada, gente. Ela é a GeForce GTX 1050 Ti. Ela já é uma placa, funciona bem ainda, mas ela já saiu de linha, né, Bruno? Então, Isso. é ideal que você procure também outra coisa importante. O orçamento, gente, ele é uma dança, né, Bruno? É uma dança de Bom, equilíbrio muito grande, porque você precisa, a todo momento, por exemplo, eu tenho que comprar um computador com 2 pentes de memória RAM, mas será que eu poderia comprar uma versão mais atual, uma versão mais confiável? A placa-mãe que eu vou comprar, ela já saiu de linha? Porque, gente, se ela saiu de linha, tem um detalhe, né, Bruno? Se você, a placa-mãe ela é uma versão e ela saiu de linha, todos os outros componentes vão ser prejudicados no dia que ela sair de linha e você não puder comprar mais aquela placa. até Não é isso, atualização Bruno? de drive, né? Se o Até a cara atualização para, de os cara para de fazer isso. Wallace, deixa eu só.